Gisele, tudo bom, Gisele? É comum dar angioedema no mesmo lugar, seja por usar um brinco, seja por comer nozes ou algo com tartrazina ou benzoato de sódio, ou por tomar algum medicamento. É comum. Se for um angioedema adquirido ou hereditário, principalmente o hereditário, ele é mais específico para determinados lugares, né? Ou por tomar algum medicamento, inclusive por mordidas de ácaros ou pequenos mosquitos, eu fico com as orelhas inchadas. Aí é um outro problema, né? Eu não sei o que você está querendo dizer sobre angioedema, né? Se é angioedema adquirido, hereditário, idiopático, se é um edema, que uma coisa é o angioedema, outra coisa é o edema, que é um outro problema, entendeu? Não tem nada a ver com angioedema, nem adquirido, hereditário, nem idiopático. Hereditário nós temos dois tipos. Temos o tipo por deficiência quantitativa do inibidor de censosterase e o outro também por deficiência qualitativa do inibidor de censosterase. Algumas vezes só tem angioedema, mas normalmente tem febre, dor nas articulações, tem que ver isso. Minhas orelhas, as duas, já incharam, tanto que inclusive os lóbulos dela aumentaram e são extremamente moles. Eu já tive angioedema nas pálpebras, na língua, nos lábios também. No entanto, o mais comum é nas orelhas. Às vezes é nas duas ao mesmo tempo, em outras apenas em uma. Eu tenho alergia a muitas coisas e nem sempre descubro a causa. Elas começam a inchar de uma hora para outra e só resolvem indo no hospital e tomando altas doses de prometazina e hidrocortisona. Além de ter que tomar corticóide por uma semana, senão elas voltam a inchar. Gisele, é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender, que eu não sei se você colocou aqui, vou ter um prazer tentar complementar esse vídeo, mas lembrando que isso aqui não é uma consulta médica, não entenda isso aqui como uma consulta médica, isso aqui é só um compartilhamento de informações, né? Conhecimento nunca é demais, a gente precisa ter conhecimento para poder criar os alarmes, né? Os mecanismos de alarmes, e esses alarmes nos levar então a consulta para o médico, tá? Que certamente o médico é que vai lhe dar o diagnóstico preciso. E uma consulta personalizada e também individual, tá? Então não entenda a live como consulta, é importante deixar claro. Mas a gente começa a avaliação do angioedema da seguinte forma: angioedema sem urticária ou angioedema com urticária ou com rache cutâneo, né? Importante a gente ver isso, porque se for um angioedema sem urticária, a gente vai pensar em angioedema idiopático, sem causa definida, angioedema adquirido, ou seja, um paciente que pegou uma doença reumática, por exemplo. Doenças reumáticas levam a angioedema adquirido. Um paciente com angioedema hereditário, seja por diminuição do inibidor de censosterase, quantitativa ou qualitativa, né? Então, tem que entender se é com urticária ou sem urticária. Se for com urticária, tirando todos esses que eu já falei, a gente vai pensar realmente em processo alérgico, né? Você fala que quando entra em contato com mosquito, com corantes, lembrando que o corante, ele não necessariamente ele pode induzir uma alergia imunologicamente assim falando, tá? O corante, na sua maioria das vezes, ele não causa alergia mediada por anticorpo quando ingerida. Ela causa outros tipos de problemas, né? Ela pode agir diretamente na membrana celular, vendo o rompimento dos mastócitos. Ela pode agir também no ciclo do ácido araquidônico, por exemplo. Um paciente que faz uso do amarelo tartrazina, o amarelo tartrazina, quando passa pelo fígado, ele é transformado em mais de 15 metabólitos. Um desses metabólitos é um derivado pirazolônico, que é de pirona. Então, um paciente que, de certa forma, tem intolerância aos anti-inflamatórios não esteroidais ou à própria dipirona, ele pode ter problema consumindo amarelo tartrazina através da chamada ciclo do ácido araquidônico, que é uma situação. Pode ter também a questão, hoje, mais recentemente, tem se descoberto que medicamentos e corantes podem induzir uma reação imunológica mediada por anticorpo, mas isso é uma coisa ainda discutível, ainda porque essa substância se liga às nossas próprias proteínas do corpo, chamada albumina e globulina, e a partir dali faz um complexo imune, e esse complexo imune então induz uma reação imunológica mediada pelo anticorpo da classe IgE, ou o próprio IgG também. Existe também ação que a gente chama ação PI, né, no receptor PI do próprio mastócito, ou seja, é o remédio agindo e se ligando, o remédio, ou o corante, ou o seu metabólito, né, que se transforma em remédio, agindo nesse receptor e extravasando então o mastócito. Ou seja, existem várias possibilidades. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver, perdão,
é a questão se você está desenvolvendo raste cutâneo, urticária, se é um angioedema com urticária ou sem urticária. Se for com urticária, se tiver raste cutâneo, vermelhidão, lesões avermelhadas em alto relevo, quente, que coçam pelo corpo, né? A gente tem que pensar realmente na possibilidade de ser uma alergia ou um quadro infeccioso. Tem muitos quadros infecciosos também que não dão urticária, dão raste cutâneo das mais diversas formas e podem levar também a angioedema. Então tem que se pensar nessa possibilidade. Certamente isso vai lhe ajudar bastante, mas assim, eu te indico, eu posso até tentar complementar com mais informações técnicas, né? Porque conhecimento nunca é demais, mas eu lhe indico que você busque logo um alergista, porque ele vai saber, uma pessoa que tenha formação realmente na área de alergia, que ele vai saber investigar isso da melhor forma e fazer os diagnósticos diferenciais, né? Tá bom? Espero ter te ajudado, Gisele. Um abraço.